Obrigado por mais um Impacta aqui com vocês. Estamos diretamente no nosso estúdio Impacta. A gente já está pegando um pouquinho o jeito da coisa de fazer os nossos videocasts, né? Hoje temos um convidado aqui super especial, mas antes de mais nada, queria agradecer vocês aí pela audiência que a gente tem recebido nos primeiros meses do Impacta. Mais uma vez, o Impacta é o nosso canal de comunicação da JPacta. É onde a gente conversa algumas coisas que estão acontecendo dentro da JPacta, né? Impacta. Conversas de impacto também, que a gente traz aqui líderes de pensamento, a gente traz pautas que estão acontecendo nos conselhos que a gente faz parte da JPacta. Alguma coisa que seja relevante para aquele momento, né? No nosso universo do agronegócio, no universo de alimentos, no universo de energia e todo o mercado financeiro que servem essa indústria. E hoje a gente vai ter um tema aqui super especial, que está presente em absolutamente todas as empresas do agro, todas as empresas de alimento, todas as empresas de energia, que são pessoas, né? E aí, nada melhor do que a gente ter gente aqui que vive disso e que está super envolvida em como achar os melhores talentos, como nutrir esses talentos dentro das organizações, como é que a gente realmente monta um plano realmente estruturado para o presente, para o futuro, para engajar com essas empresas e maximizar o resultado deles, que é o Daniel Faria. Dani, prazer ter você aqui no Estúdio do Impacta. Prazer é meu estar aqui com vocês. É uma honra ser convidado por vocês. Bom demais. E assim, pra gente até começar aqui, fala um pouquinho do momento do Daniel agora, que eu sei que é um momento super especial que vocês estão vivendo também. Verdade, a gente está num momento, acho que único, na vida de empresário, né? Do empresário. Eu tô nesse mundo de Executive Search há 20 anos. Fundei a empresa em 2009, junto com dois outros sócios. E isso foi em 2009. A gente está falando de 16 anos atrás. Legal. Né? Em 2016, a gente fez uma mudança radical na organização, a gente mudou o nome. Né? E esse nome veio para dar um outro posicionamento para a empresa. Só que agora, em 2024, a gente foi abordado por uma empresa global, uma gringa, e acabou que deu match. Então a gente fez um merger com eles. Parabéns. Obrigado. Fizemos um merger, a empresa chama-se Stanton Chase, e a partir de junho, oficialmente 2 de junho de 2025, a gente deixa de ser Linco e vira Stanton Chase. Ou seja, voltamos a ser uma empresa multinacional e, obviamente, com inúmeros benefícios, principalmente para os clientes, mas, obviamente, para a gente dentro de casa. Claro. E de novo, Stanton Chase é uma casa que está presente em vários países, né, cara? 45. 45 países. 70 escritórios mundo afora. Olha aí. Mas, de novo, além dos parabéns, né, pelo negócio que aconteceu, eu acho que também traz uma possibilidade super interessante para tanto quem está assistindo aqui em casa, quanto quem são os clientes da Stanton, quem já trabalhava, né, com vocês, você tem toda uma proximidade com o agro, toda uma proximidade com o mercado de alimentos, com o mercado brasileiro, tanto de, não somente empresas multinacionais, mas também empresas locais, empresas de dono, empresas investidas, empresas listadas. Eu acho que vocês estão com uma amplitude muito interessante que, na linha do que a gente acredita lá na JPacta, de o agro pode e merece mais, né? A gente fala do agro pode e merece mais, o alimento pode e merece mais. Você pode e merece mais, né? Você como executivo, você como conselheiro, você como investidor ou proprietário, que essa proximidade que vocês têm com o setor histórica, eu acho que tem muito espaço aí, né? Como é que vocês têm visto aí esse mercado de talentos do agro? O que tem acontecido aí que é relevante para o pessoal de casa começar a pensar? É uma boa pergunta. Vamos lá. Eu acho que essa pergunta vamos separar ela em blocos, né? Uma é fato. Eu venho do agro, venho do interior, família vem do agro, desde meu bisavô. Sou mineiro, nasci falando o trem bom. Eu nasci, tô até hoje. Aí. O trem bom. Aí tô aqui na Faria Lima agora, né, na região sul de São Paulo, na Berrini especificamente. Então tivemos que mudar um pouco alguns costumes e algum linguajar, né? Mas algumas coisas não saem de você. Eu acho que um amor pelo agro,
Enfim, nasci em terreiro de café, então amor pelo café aqui. E eu acho que teve um lado positivo muito bom nessa carreira, que eu entrei, eu me formei em finanças, cresci nessa vertente, e aí eu fui para o mundo de recrutamento de profissionais. E dentro dessa nova trajetória de carreiras, eu acabei parando no agronegócio, recrutando bastante para o agronegócio. E desde que eu comecei nesse mundo, eu já venho atendendo algumas empresas. Agora, de uns 10 anos para cá, a gente acabou ganhando uma especialização maior. Então, naturalmente, eu vi algumas evoluções no agronegócio ao longo desses meus 44 anos de vida, se eu posso dizer. Não só como profissional da área, mas ao longo da minha vida. E o agro mudou muito. Obviamente, nas questões de tecnologia, que foram seus maiores, né, eu acho que os maiores propulsores do agronegócio no Brasil hoje, e desde linhas de financiamento, fatores regulatórios, demanda externa, China, isso tudo alavancou o negócio, a operação, tudo alavancou o mercado do agronegócio. Só que alguns temas específicos, do nosso ponto de vista, ficaram para trás, alguns temas. Você acha que o agro ele tem uma defasagem, né? O talento do agro ele ainda está vivendo coisas do passado? Com certeza. A gente tem algumas comparações, né? Para eu dizer isso, eu preciso comparar com alguma coisa, João. Quando eu olho para a indústria, vamos lá, para os outros setores da economia, serviços, indústria, mercado financeiro, o talento do agro, de uma certa forma, ficou para trás. Tá? Não necessariamente quem está na operação, olhando para a tecnologia do agro. Tá? Mas ficou para trás, talvez na questão de capacitação, na questão de melhores práticas de governança, tá? Até no estilo de liderança. Então isso é importante, a gente nota isso, tanto que é o grande desafio das organizações hoje, desde do tradicional modo de falar, né? Tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. Aqui é um exemplo, um dado estatístico interessante, que eu li esses dias, eu achei fascinante. 12% dos executivos do agronegócio no Brasil possuem MBA ou educação executiva. Isso é chocante, né, cara? 12%. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que isso é chocante, já sentaram mais de uma vez pessoas aqui na mesa, né? Um dos temas mais recorrentes aqui do Impacta fala sobre a dificuldade da formação de talento, de profissionais e tudo mais. Primeiro que agronegócio não tem escola. Não existe uma escola de agronegócio. Existe uma escola de engenharia agronômica, de veterinária, zootecnia, né, escolas técnicas, mas assim, escola de agronegócio, muito difícil. Existe a engenharia de alimentos, isso. Mas assim, é muito difícil formar um profissional para ali. E aí, assim, mais de uma vez nas oportunidades que a gente teve de trazer líderes para cá, volta e meia a gente estava falando na linha daquele... tem uma linha de gestão de talentos e desenvolvimento humano, que eu acho que depois fala para o pessoal sobre isso, que é poxa, como é que você forma um talento, né? Na linha do 70, 20 e 10. E aí, assim, muitas vezes, o 10% que deveria ser a formação formal, ele não existe, porque você não tem uma pós-graduação de agro. Isso. Você não tem uma pós-graduação em gerenciamento de riscos de commodity. Você não tem uma pós-graduação de gestão financeira de empresas expostas a commodity que estão lidando com marcação ao mercado. Você não tem isso. Isso é um módulo de uma formação mais ampla que vai cobrir a indústria como um todo. Agora, no Brasil, que a exposição econômica que a gente tem, né, de PIB, para a agropecuária, para a indústria, serviço, consumo, é tão grande, isso é quase um tema de segurança econômica nacional. A gente não ter essa formação, não ter essa cultura, né? E aí, assim, na linha do... Se o agronegócio é meio que o Vale do Silício, né, do Brasil, aqui do ponto de vista de geração de valor, também. Capital, inovação e tudo mais, né? De vez em quando fica parecendo que a gente tem cartas na mão dignas dos anos 80. Na formação de talento, formação de executivo e tudo mais. Você vê isso, né? Você vê as empresas relatando isso? Eu vejo. Vamos lá. É importante separar da forma coerente aqui, do meu lado, aqui, do que eu vejo no dia a dia. Uma coisa é a formação técnica.
né? Aí você vai ter escola, assim, como uma Unicamp, uma Exalc, por exemplo, que formam bons profissionais. Sim, que aí vão pro assim. ponto. Exato. Né? E vão pro campo. Agora, não necessariamente você forma esses profissionais com viés de agronegócio, dando ênfase na palavra negócio, na administração, com olhar de negócio. De liderança. De gestão. Gestão, exatamente. Né? Então, isso também é um viés técnico. Você precisa a gente precisa ensinar, capacitar esses técnicos, desculpa, a como olhar para um balanço financeiro, a como projetar a empresa em um médio e longo prazo. Nessa indústria, né? É o balanço financeiro, é o balanço financeiro, é o como projetar essa empresa, como lidar com essa parte financeira, mas de dentro daquele negócio, né? Respeitando as características daquele negócio. Exatamente. Diagnosticando o negócio, entendendo os conceitos dele e projetando para ele, especificamente para a empresa que ele está atuando. Isso, para mim, ainda é técnico. Né? E essa formação, olhando para o viés de negócio, a gente ainda está aquém. Nos Estados Unidos está bem mais avançado isso. E tem um outro fator que eu acho que é mais relevante, que é onde eu me deparo com um pouco mais de... talvez, eu acho que um pouco mais de escassez aqui, que é a questão mais soft, a questão mais relacional do profissional. Que aí a gente está falando de liderança, de empatia, capacidade de comunicação, relações políticas, entendeu? Presença executiva, Presença executiva. Diálogo com o terceiro setor, segundo setor, com o governo, com associações de classe. Perfeito, com todos os stakeholders que envolvem interno e externo, né? Então isso é uma formação que, principalmente no agro, ela está um pouco mais defasada do que a média dos outros setores. Não tem nenhum problema até então, porque a gente tem excelentes profissionais no agronegócio hoje. Líderes mundiais, inclusive. Líderes mundiais. Eu converso com essa turma, são excelentes, são bem remunerados e fazem resultados fantásticos hoje para Fim de Brasil. Mas quando a gente compara eles com os demais, essa questão mais soft de relacional ao desenvolvimento, ela fica um pouco aquém. Isso é fato. Então, eu acho que o grande dilema, aí vamos falar na questão do desenvolvimento dos talentos, né? Que eu acho que aqui é um grande tema, que é liderança. E aí vamos colocar uma ênfase nisso para todos os setores. Você mesmo falou do conceito 10, 20, 10, 20, 80... 70, 20, 10. 70, 20, 10. Ou seja, tem parte desse conceito, grande parte desse conceito, que a pessoa precisa aprender na prática. É no dia a dia. É o 70, né? Que é o 70, que é a grande parte desse conceito. E para mim, se você está numa indústria, numa organização onde falta bons exemplos de liderança, é muito difícil você se desenvolver como líder. Ou você vai ter que ter um exemplo dentro de casa ou algum outro exemplo. A gente eu noto nessa carreira, ao longo desses 20 anos trabalhando nessa frente, que muitos dos bons líderes foram formados por bons líderes, que tiveram os atributos como exemplo no dia a dia. Nem que seja o pai, ou o tio, ou o próprio executivo que trabalhou junto com ele. Todo mundo tem alguém importante na sua trajetória. Isso aí. Se você fizer essa pergunta para qualquer executivo, qualquer profissional de sucesso, seja um empreendedor, seja um investidor, seja um conselheiro, seja um executivo de ponta, todo mundo tem um ou dois que você fala assim, quem foram os que te abriram portas, que destravaram um pouquinho o seu pensamento, que foram importantes na sua formação? Todo mundo tem alguém. É isso aí. Né? Por isso que eu acho que é importante para a maioria das organizações se preocupar nessas referências internas, porque é onde você vai formar seus futuros talentos. Não só tecnicamente, porém na questão das experiências com que ele vai ter. Né? E é isso, assim, eu acho que você está trazendo um elemento que é bacana, que é... Eu particularmente, eu também fui formado dentro de uma grande multinacional, né, do setor, líder nos seus segmentos, uma grande formadora de lideranças, de gerentes, de diretores, né, ali tinha uma escola de gestão muito forte, exporta muita gente também, né, então, da mesma maneira, a gente via que tinha dois grupos. Tem uns grupos que são os seculares ali dentro, né, aquela galera que, como eu, né, foi trainee até as posições mais relevantes de diretoria sênior, vice-presidência, presidência e tudo mais. E tem uma outra galera que, assim, entra, prova do modelo, 1, 2, 3 anos e pula. Isso aí. Só que é aquela história, quando você está falando que uma parte muito relevante do processo é o on the job, né, é o dentro da job, é dentro do dia a dia,
parte do pressuposto da capacidade da empresa também de reter esses talentos. O agro, ele tem uma característica muito curiosa, que é, você pega um profissional ultra experiente em, vamos dizer, uma cultura como a soja, né? Profissional ultra experiente, está lá 30 anos profissionais. Quantos plantios ele viu em 30 anos? 30. 29 ou 30. Quantas colheitas ele viu? Bom, aí, pô, tem a galera, tem o fiscal do Impacta aqui que vai falar, na minha região tem 2 safras, beleza, ele viu 40, porque tem 10, 15 anos que começou a ter 2 safras. Mas assim, ele viu 30 vezes aquilo. Um profissional de 30 anos, isso aí é um profissional de 55, 60 anos de idade, né? Cabelo branco, super experiente. Ele viu 30 eventos. Ele viu 30 colheitas. Ele viu, provavelmente, 30 greves na Argentina, porque também todo ano tem. Mas ele viu 2 vezes uma guerra envolvendo a Europa, 4 vezes uma guerra que no Oriente Médio. Assim, o agro, o on the job do agro, ele é uma cauda longa, né? Então, assim, parte da dor que a gente sentia de formação de talentos e tudo mais era como reter, né, esses jovens, como reter esses profissionais que estão cada vez mais imediatistas, né, que estão um mercado, principalmente o mercado da América Latina, muito borbulhante do agro, né, cara? Tá crescendo muito, tá atraindo muito talento. Eu acho que o agro ele realmente ficou mais pop nos últimos 10, 20 anos, né? Era uma coisa de só para quem nasceu na fazenda e tinha alguma ligação para isso, e de repente hoje em dia é uma indústria, é uma opção de carreira para as pessoas. Mas eu acho que assim, essa falta de como recorrer, né, a bons profissionais, como recorrer a bons treinamentos, para você até somar o treinamento que você recebeu, às vezes, na fazenda da sua família, ou se não na cooperativa da sua região, ou se não na indústria que você nasceu ali, sua carreira. Eu acho que a falta disso faz com que o agro seja muito monótono também no desenvolvimento dos profissionais. Aquela história, nasceu na DM, 5 anos depois, pô, fez o quê dali, né? Foi criado na Cooperativa do Vale. Bacana, 10 anos depois está lá na Cooperativa do Vale. Como é que esse profissional se conectou com outros da indústria, né? E aí gera uma escassez. Assim, então, ao seu ponto, eu acho que os profissionais internos ele tem um papel muito forte, sabe? Mas tinha que ter uma solução de como conectar com outros profissionais externos também. Né? Até para ter esse intercâmbio de conversas, porque é aquele negócio, pô, senão todas as empresas vão ter que ter a retenção máxima e zero diversidade de pensamento também ali dentro. Né? Honestamente, eu não sei os números, talvez você tenha eles, né? Mas qual que é o tamanho do turnover típico do agro? Boa. Vamos lá, o turnover a gente tem que quebrar em alguns blocos. Porque, normalmente, quem nasce no agro, dentro de uma organização... Vamos lá. Vamos separar o agro em blocos. Uma coisa é conversar com as grandes multinacionais, tradings, que estão presentes aqui na região sul de São Paulo. Né? A outra coisa é a gente falar da cadeia, né, de quem está no periférico da cadeia, e outra coisa é quem está na porteira para dentro, é o produtor rural, está na parte primária do agro. Então, eu acho que o grande desafio aqui é, quando a gente fala das grandes organizações, das multinacionais, aí eu estou colocando tanto brasileiras quanto as de origem estrangeira, normalmente elas têm um processo de capacitação, né? Ela tem um processo de desenvolvimento, mas a gente conta na mão quantas são. Né? Então eu acho que aqui, por mais que a gente tenha um PIB relevante, a gente tenha um conglomerado de receita relevante, elas correspondem, quantidade de empresas, um número muito pequeno. Né? Então, eu acho que é importante a gente separar os blocos. Você fala do ponto de vista da concentração dessas multinacionais. Né? Então, é concentrado, né? Mas poucas têm essa formação interna. Exato. Bem estruturada. Isso aí. Então, ou seja, das grandes, a maioria tem uma certa formação interna, só que das demais falta uma diversidade de formação, ou seja, talvez um empenho maior em formar e preparar o profissional.
Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo aqui é o seguinte, quando a gente fala da grande maioria das empresas do agro, eu estou falando dos fazendeiros, dos agricultores também, né? A maioria está na região interiorana do Brasil. Né? Então aqui você tem dois poréns. Uma é esse público, né? Quem trabalha nessas empresas, ela normalmente não tem acesso à educação, né? Por exemplo, alguma escola boa de negócio, que nem a gente tem acesso educação aqui. Avançada, né? Educação avançada, fazendo um MBA, uma pós-graduação de qualidade. E muitas vezes a pessoa tem um primeiro emprego e fica para o resto da vida, né, nessa mesma empresa. Por quê? Porque na cidade onde ela está, ela não tem muito para onde se locomover. Às vezes é uma grande fazenda naquela região. Super concentrado. Que é o que acontece na maioria do Brasil. Né? Então isso que ocorre o quê? O turnover ele chega a ser baixo para a maioria. Aonde que está o risco aqui? Quando a gente fala de turnover, de executivos que entram para o agronegócio. Ou seja, executivos, por exemplo, como um diretor financeiro, um diretor ou diretora de RH, ou seja, que saem de uma área administrativa de uma outra indústria e vai para o agronegócio. Aqui é onde o número impacta, porque aqui a gente está falando que, por cima, 70% sai em menos de 3 anos. 70% sai em menos de 3 anos. Esse número é muito maior do que a média da indústria. A gente fez uma pesquisa de turnover de executivos no Brasil inteiro, setores, esse número deu 52. Isso quer dizer o quê? Em 2 anos, 52% dos executivos saíram da empresa por onde atrás. Esse número já é gritante, 52%. Do agro está batendo 70%. Eu não peguei o do agro, eu peguei um estudo, se eu não me engano foi o IBGC que fez, alguém que fez esse estudo deu 70%. É muita coisa. Isso é muita coisa. E assim, o que está por trás disso, né, que também chama muita atenção. Não é que essas empresas também elas não estão formando profissionais de RH, formando profissionais financeiros, formando profissionais de tesouraria, formando profissionais comerciais. Elas estão formando, mas o agro realmente o agroalimento, né, o mercado de commodities, ele está movimentando tanto no Brasil, ele tá realmente crescendo numa proporção que tá difícil ter pipeline, né? Tá difícil ter gente suficiente. E aí, é aquela história, essa é uma hora que o agro também, até pela remuneração que oferece, né? Ele também atrai profissionais de fora. Eu acho que um pouco do que você mencionou, que são as práticas, né? Que, por um motivo ou outro, às vezes elas não estão tomando o que existe de melhor, né? Do ponto de vista de liderança, gestão, inovação, né? Eles tomam emprestado. O traseiro de fora para dentro passou a ser um valor do agro, né? E aí se torna uma necessidade, né? Nessa linha, eu acho que a pergunta que eu queria fazer para ti é assim, o que são as disciplinas mais quentes, né? Que estão mais borbulhantes? E assim, quais são as habilidades também que você sente que, poxa, se aquele profissional que ele está ascendendo nas organizações, né, eles deveriam estar de olho, porque é o principal requerimento, né, principalmente para quem está entrando nessa camada executiva pela primeira vez, ou que não está querendo entrar para dentro do agro. Acho que pode ter gente aqui que está curiosa sobre isso, sabe? É legal. Vamos lá, vamos quebrar então em 2 blocos. Eu acho que uma disciplina, falando de agro, tá? Acho que uma disciplina que eu apostaria se eu tivesse no começo de carreira é a frente de tecnologia, inovação e agora com inteligência artificial. Isso chegou mesmo, né, cara? Chegou mesmo. E o agro vai pegar pesado. Né? Já está pegando. Já tem muitas agtechs trabalhando com IA. Demais, e como o agro ela envolve um volume de dados grandioso, oportunidades são imensas. Né? Eu acho que talvez grandes temas, inclusive eu vejo vários fundos, 2 até grandes clientes nossos, atuando nessa frente de agtech. Tá? Então tem muito dinheiro sendo envolvido. Na JPacta também, a gente está sentado em alguns conselhos, né? A gente investe em algumas empresas também, que são empresas que estão fazendo esse crossover, né, entre a tecnologia e o agronegócio. E assim, a atratividade do agro, ela chama muita atenção. Sabe? Monetizar é diferente, mas assim, a atratividade de buscar o consumo e o processamento de dados do agronegócio e transformar isso em solução realmente é muito diferente. Assim. Esse, para mim, vai ser o divisor de águas, talvez lá na frente, do profissional que está entrando
ou talvez até quem já está nos seus 5 anos de vida no agronegócio, profissional no agronegócio. Esse aí eu acho que é mandatório. É mandatório. Isso aí, 5 anos dentro do agro, se você ainda não acordou para estudar o que existe de AI, é assim, isso seria a gente falar, na boa, para mim hoje em dia, a gente tem um conhecido, uma pessoa bem conhecida do mercado brasileiro, mercado digital brasileiro também, que ele ainda fala que, poxa, o consumo da língua inglesa continua sendo uma das maiores carências cross-setoriais da indústria, assim, de trabalho, né? A inteligência artificial, ela está chegando, cara, eu acho que ela pode desbancar isso daí, porque ela remove um pouco a barreira, né, da língua. Verdade. De novo, eu ainda vou perguntar isso aí. Um dia eu volto aqui para falar com vocês aí de quem é a pessoa. Às vezes a gente até chama ele aqui para falar sobre isso, mas não necessariamente é do agro, mas é bem do mercado de ensino, né? Mas inteligência artificial tem a chance de desbancar um pouquinho o quanto o inglês ainda é importante para dentro do agro. Mas fala aí, eu te interrompi. Concordo. Então vamos lá. Eu acho que esse é um ponto. Tem uma outra vertente também que eu tenho escutado aí dos meus clientes, que é a agricultura regenerativa. Tá? Isso é uma tendência, a Europa já está pegando pesado com isso. Então, eu acho que é enorme. Eu acho que são cenas do próximo capítulo. Né? Então, eu diria que é a cena de agora, cara. Então, eu acho que... Cultura regenerativa, os programas de feedstock renováveis, isso aí é uma cena de agora. Isso. Isso vai mexer na estrutura das empresas do agronegócio. E aí a grande pergunta espero para ver, para quem está se formando, né? Ou seja, no agronegócio, espero para ver, ter a demanda, eu já se preparo. Eu já começaria a me preparar para o que pode ter de movimentações, né? Não só olhando a nível Brasil, como global. Ponto. Então, acho que são 2 grandes temas que vão trabalhar, vão ser os próximos 5, 10 anos do agronegócio. Tá? Leitura de agora. Claro. Tá bom? Agora, você tem um outro ponto, que aí é onde realmente entra dentro da minha escola, que é o estilo de liderança. Ou seja, quem já está no agro, no seu papel de líder, ou um gerente que precisa assumir uma cadeira de diretoria, assumindo o protagonismo de liderança. Aí a gente está falando de engajamento, definição de estratégia, engajamento de time, motivação, desenvolver e por aí vai. São todos os fatores que envolvem o papel da liderança. E como eu falei no começo, o agronegócio ele carece um pouco de algumas dessas características. Mas o grande diferencial, assim, o que determina um bom executivo no agro, do meu ponto de vista, trabalhando com esses profissionais, para mim está a relação interpessoal. Tá? Então, quando a gente não tem robô, computador que substitui, né, cara? Eu não vejo a IA fazer isso agora. Inclusive tem cases, tem papers publicados por alunos da Harvard, que eu li um esses dias, dizendo que o que a gente for falar hoje de temas relacionados a relações, pode ter certeza que a IA ela mais atrapalha do que favorece. Você sabe que isso é muito curioso, porque uma outra pesquisa, nesse momento a gente está no meio de 2025, tá, gente? Mas às vezes você está assistindo a gente daqui a um tempo, né? Mas nesse momento, quando a gente pega esses LLMs, né, os GPTs, Geminis, Claude, Grok, um dos maiores usos da tecnologia de voz, né, o número 1 e o número 2 neste momento está sendo companionship, que é companhia, né, e análise. Olha aí. Olha o perigo disso. Então, isso que você acabou de falar, né? De que, poxa, tem gente já dizendo que é perigoso você delegar a inteligência relacional, né? Para uma inteligência artificial, para um modelo de linguagem desse, né? Amplo e tudo mais. Neste momento, o maior uso dos GPTs é para companhia, pessoas que se sentem solitárias, pessoas que querem uma companhia, querem conversar no momento que estão... Né? É terapêutico. É terapêutico. Então, de novo, sei lá que bicho nós estamos fazendo aí, né? Exato. Também para o futuro. Nós vamos viver isso aí. E que conhecimento que ele está absorvendo. Né? Exato. Mas vai, de novo. Então, eu vou continuar aqui. Eu falei, então, em liderança, que as habilidades interpessoais, para mim, eu vou explicar isso um pouco. E tem um fator que para mim, é uma liderança que consiga navegar em oscilações. Vamos lá, explicar isso.
Eu acho que esse é um ponto crítico aqui. É o líder, eu não sei como é que a gente vai chamar isso, mas é o líder navegável, vamos dar um nome para isso aí. Basicamente é o seguinte, o agro ele tem fatores de risco, preço de commodity oscila, concorda? Você sabe disso. 2, você tem riscos políticos. A gente está vendo o Trump com tarifas. Exato. Né? Você tem riscos globais, geopolíticos. A gente tem riscos internos, uma reforma tributária, não é? Então, ou seja, aí a gente está falando, por exemplo, vamos lá, meu pai planta café. A gente tem um risco o quê? Um dia o café, a saca do café está um preço, outro dia está 2 vezes o preço. Ou seja, fora isso, o próprio executivo, ele transita num ambiente dentro da organização de incerteza, que muitas vezes é com o acionista ou com a família. Muitas vezes o acionista, às vezes ele muda de opinião, e esse líder, às vezes um diretor, ele precisa saber transitar com isso. 2, você tem famílias que muitas vezes não se entendem. Né? Então, ou seja, um irmão ou uma irmã, quem quer que seja uma das partes, não tem opiniões diferentes. Esse líder precisa saber transitar entre as diferentes opiniões familiares ou relacionais de acionistas. Ambiguidades, perfeito. Então, ou seja, o líder, esse executivo do agronegócio, ele transita num ambiente, muitas vezes, muito complexo, que não é o mesmo que muitos executivos de indústrias tradicionais transitam. Então, ou seja, e a gente fala, poxa, ele está muito aquém, tá, não quero tirar a minha ênfase do começo, mas ele tem uma habilidade aqui que só ele sabe fazer. Ou na maioria dos executivos sabe fazer muito bem. E eu conheço executivos fantásticos nesses aspectos. Então, eu acho que o executivo que vai fazer essa transição de gerente para diretor, né, ou mesmo um coordenador, almejando uma cadeira de gerente, ou seja, qualquer transição, ela cada vez mais, quanto mais ela sobe na hierarquia, mais intenso são essas características interpessoais e essas características de saber navegar em mares um pouco mais nervosos, vamos colocar dessa forma, tá? Um pouco mais agitados, essa é a palavra correta, para a gente colocar aqui na metáfora que eu usei. Então, eu acho que para mim essas seriam as 2 grandes habilidades do líder no agronegócio. Mais uma vez, a gente está generalizando o agro, que corresponde por 29%, né, 29% do PIB hoje, estamos colocando todo mundo dentro da mesma esfera aqui. Claro. Tá? Mas são características que eu vejo muito evidentes. Mas eu acho que você tá trazendo um elemento que eu acho que eu em outros momentos da carreira, eu já recorri a um exemplo bem diferente do que você está falando agora, mas que eu acho que traz uma luz. Eu falava o seguinte, que as carreiras dentro do ambiente do agroalimento, né, das empresas de commodity, elas têm e eu não sei se você concorda, tá? Mas eu vou falar a mesma história que eu sempre vivi, mas que eu também contava para as pessoas que eram lideradas por mim. O agro nessa tendência de nada é mais poderoso do que o tempo e a experiência para você ser treinado na função no agro. É o jeito de você se formar, é o jeito que as empresas vão confiar decisões cada vez mais impactantes para você. É o jeito que você vai ascender na sua carreira, né? Exatamente crescendo o teu escopo, a sua capacidade de influência, sua capacidade de realmente gerar resultados. Isto vem tipicamente com o tempo, porque é com o tempo que você vai ganhando também a sua experiência pela ausência de formações. Isso faz uma coisa como profissional do agro, que é a curva de acúmulo de conhecimento, ela é relativamente rápido, né? Você sobe o conhecimento, né? E aí chega num determinado momento que os anos, as coisas têm que acontecer, as coisas diferentes têm que acontecer para você acumular aquele conhecimento. Então ele tem uma curva de rápido na carreira, você acumula muito conhecimento, só que você começa a platonar. E assim, depois do 5º, 10º ano, a curva ela é devagar, assim, as coisas que realmente são diferentes, né? A complexidade, a ambiguidade, o mundo tem que acontecer em volta, né? É aquele negócio, tem que vir uma crise lá fora, tem que vir uma coisa com a moeda, depois uma troca de governo, tem que acontecer alguma coisa para você realmente ter elementos para você ganhar conhecimento. De um outro lado,
Você tem aquele profissional que ele está nascendo na função dele, né? Ele está começando ali no início da carreira. A remuneração dele, tipicamente, ele não é premiado na mesma velocidade do acúmulo do conhecimento. Então, a curva ela é inversa, né? Onde você quer o tempo todo dar a chance para aquele novo talento, aquele jovem talento, né? Você vai deixar ele explorar, ele vai ganhando o conhecimento dele, mas você vai deixando a remuneração dele testando um pouquinho mais aquele jovem, expondo ele a situações diferentes e tudo mais. Mas chega uma hora que essa curva ela embala na carreira. E aí, por que ela tem que embalar na carreira? Exatamente pela coisa da retenção, né? Você não quer gerar o turnover, as casas elas precisam ter as gerações de líderes, gerações de gerentes e tudo mais. O que faz essa curva, né? As duas curvas juntas? Você tem um período na carreira, do meio de carreira desse talento, desse profissional do agro, em que ele já acumulou uma experiência, mas ele ainda não está sendo compensado por aquilo. Que é um período de muita dor de barriga, sabe? É um período que a troca de casas ela passa a ser mais interessante, né? Ela passa a ser mais atrativa, né? Para aquele profissional. É difícil para as empresas reterem, porque elas não estão... De novo, não necessariamente aquilo ali casa com as oportunidades de crescimento, investimento, melhoria de performance que estão acontecendo dentro daquele ambiente da empresa. Então você não consegue ter tanta atratividade, né, para aquele profissional. Ao mesmo tempo, né, que é aquela história, o agro ele tem essa característica que você acabou de mencionar, da ambiguidade, né? Tipicamente as decisões, né, elas são concentradas em pequenos grupos de pessoas, uma máquina muito grande. É um pequeno grupo de pessoas que realmente tomam as decisões por aquela máquina gigante, né, de gente, de maquinário, de operação financeira. Então, nessa coisa do acúmulo do conhecimento, né, e da remuneração, esse meio de carreira, que é o que você chamou do coordenador para o gerente, o gerente para o diretor, sabe? Uhum. Eu chegava a falar para os meus times o seguinte, gente, eu entendo a dor que você sente, sabe? Não necessariamente como líder, como vice-presidente, né, como diretor naquela função, a gente tem muita oportunidade para aqueles talentos, né? O que são as coisas que dá para fazer para a formação desses talentos nessa hora? Que a gente não está mais naquela formação básica da pessoa, né? Esse é um talento que tem muito valor, ele tem muito conhecimento, mas assim, ele ainda está no meio para uma aceleração de carreira dele, né? O que são as boas coisas que dá para fazer com um talento desse, sabe? Para ele se formar. E assim, eu sei que a Stanton ela tem muita coisa aí legal, né, cara? De desenvolvimento de talentos, né? São momentos na jornada da performance, na melhoria de performance, que eu sei que vocês têm coisa muito interessante aí. Vamos lá, eu vou pegar o gancho aqui e responder essa pergunta final. Mas tem uma coisa que eu falo, conselhos, né, que eu dou, e sendo muito honesto, são conselhos que eu dou mais intuitivos, são conceitos que eu dou mais intuitivos e menos racionalizados. Nunca testei isso, mas em termos de experiência, é o que você falou, você tem uma curva ao longo da carreira que ela é mais baixa na questão de remuneração, isso. Porém, no começo da carreira, você cresce muito em conhecimento. Né? Chega uma hora lá na frente que elas se encontram. Elas se encontram. Por quê? O conhecimento começa a diminuir. E remuneração no bolso aumenta. Né? Exatamente isso. Aqui, pelo menos, esse é o melhor momento da vida, que você vai estar super feliz. Né? Só que você tem que tomar cuidado porque o conhecimento começa a desacelerar. E aqui mora o perigo, pra você também não acomodar. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Aqui, primeira dica. A segunda nessa transição que você falou de coordenador para gerente, ou mesmo gerente para diretor, tem muito gerente que fica estagnado, né? E às vezes muito é por opção. Vai muito do líder saber motivar. Tá? E aí você tem 2 pontos aqui. Um ponto que eu já escutei de coaches famosos no mundo inteiro, que é o seguinte: se a pessoa não tem interesse, não tem vontade... Não dá para ensinar a ter fome, né, cara? Não dá para ensinar a ter fome. Não é você também que tem que insistir. Tá? Então, eu acho que um dos fatores para tentar desenvolver é saber o grau de motivação e interesse de cada um. Tá? Não quer dizer que ela não sirva para a organização. É só uma questão de o grau de energia que você vai doar para ela, para desenvolver essa pessoa.
Então eu acho isso muito importante. Toda organização precisa de pessoas, obviamente, que consigam entregar bem tecnicamente, que não necessariamente vai ser seu futuro CEO. Né? Nós todos precisamos disso. Não dá para você ter... Hoje em dia, eu acho que é uma estatística legal. Se você tiver mais de 15% das pessoas na sua organização como... A gente chama do A-players, como os talentos, você vai perder, gente. Você não vai ter espaço para todo mundo, você vai ter que perder. Então não se preocupe. Só uma armadilha que... Você não vai ter uma organização com 50% mais de talentos. Né? Então, um ponto importante. Mas a pergunta é, como é que eu desenvolvo? Eu acho que chega um ponto, que aí é o que eu falei anteriormente, quando a gente fala do nível de gerência, a gente tem que desenvolver em outros aspectos. Um deles é a liderança. Já não é mais gestão. Gestão é saber cobrar, definir meta e tal. A liderança entra em outros aspectos, que entra no fator inspiracional. Como é que ela desenvolve essas questões dos demais? E eu acho que é papel do líder, do diretor, começar a incentivar esse aspecto. Promover isso. E ser, obviamente, ele o exemplo desses comportamentos. Né? Acho que aqui é o grande ponto. E, óbvio, tem outro fator que é começar a expor o profissional, talvez, em contextos mais estratégicos da organização. E quando você fala o pilar estratégico, você tem dois grandes pilares que as pessoas confundem. Uma coisa é você estar em uma cadeira estratégica, ou estar em reuniões estratégicas. Sim. Outra coisa é você pensar estrategicamente. São coisas diferentes. Você pode ser um cara que pensa muito bem estrategicamente, mas a sua cadeira pode não ser estratégica. Né? Você pode não estar nas reuniões estratégicas. Então a gente só tem que tomar cuidado para não confundir isso. E o inverso também é verdadeiro. Tem muitos profissionais que são executores que participam de reuniões estratégicas. E ambos têm muito valor. Perfeito. Né? Então você só precisa entender isso. Agora, quando eu falo na questão de desenvolvimento do time, para mim é muito promover esse pensamento estratégico no seu time. Ou seja, coloca ele, mas faz ele pensar. Muitas vezes pode vir com educação, pode vir com a leitura, pode vir com provocações. Né? Eu fui chamado por uma liderança de uma grande empresa nacional, listada em bolsa e tal, para conversar com o time de RH dessa empresa. Tá? Sem abrir o nome, porque aqui tem um ponto que eu acho que vale a pena o aprendizado. Quando eu sentei com o time de RH, para pensar estrategicamente, ajudar o time a ter as provocações estratégicas, a primeira pergunta foi: o que vocês entendem que é o direcionamento da organização para os próximos 3 anos? Para onde vocês estão indo? Essa pergunta foi para quem? Foi para o time de RH. Para o time de RH. Todo o time de RH. De gerente para baixo, a diretora que me chamou. Aí, na próxima pergunta, eles não sabiam dizer com firmeza o que era. E as perguntas não estavam... Além de não ter clareza, as respostas não estavam assertivas. Tá. Depois eu conferi. E o segundo ponto, que eu acho que é crítico, é quem são seus concorrentes? E como é que vocês se diferenciam dos seus concorrentes? Ou seja, para uma conversa que tem provocações estratégicas, trazer uma leitura estratégica, essas perguntas são básicas. Elas são que iniciam com o que é conceito estratégico. Ou seja, qual é o contexto onde você está inserido e qual estratégia você vai adotar para essa estratégia. Depois você cascateia para o quê? Quais são as ações de recursos humanos que você vai adotar para esse conceito estratégico quando você está jogando o jogo. Né? Então, ou seja, ali ficou muito nítido. Ou seja, obviamente, eu fiz uma conversa legal com eles, mas eu chamei a diretora de lado e falei assim, olha, precisamos ensinar o time a pensar estrategicamente, começando a entender o que acontece dentro da organização. Precisa de capital público, capital aberto. Ou seja, é uma empresa onde as informações são divulgadas, não é sigilo. Né? Então eu quero trazer isso porque eu acho que é responsabilidade do líder também dar esse espaço, essa agenda para desenvolver o seu time nesses aspectos. E muitas vezes eu vejo que o líder às vezes fica naquela... eu acho que cada vez menos agora, mas eu fui de uma geração que existia por falta de outra palavra, um embate, né? Do líder falando o seguinte, poxa, isso aí eu espero do meu RH que me traga um pouco desse ferramental. E aí chegou uma hora que, a gente tem uma conversa muito franca de assim, meu amigo, a liderança envolve você saber onde você quer levar a sua equipe. Né? O seu time de recursos humanos, o seu time de pessoas, o seu time de talentos, ele também será pilotado e liderado por você. Eles não te lideram aqui, eles não lideram essa massa aqui, você lidera essa massa. Né? E aí, eu acho que nessa linha tem alguns recados que eu acho que você pode dar aqui também, né?
você está trazendo o lado do o quão importante é o papel do líder mesmo de setar a visão, né? Mas também tem um outro lado que eu acho que você dialoga muito bem com essas empresas, como que essas lideranças também de recursos humanos elas conseguem apoiar esses líderes, né? Conduzindo um pouco deles, né? Levando um pouquinho do guardrail para eles. Você fala da liderança do RH, né? Uhum. Eu acho que o RH, vamos lá, o RH tem se transformado muito nos últimos anos. Né? Saiu há 20 anos, 30 anos atrás do departamento pessoal, hoje para realmente líderes, né, organizacionais. E trazendo excelentes visões estratégicas. Acho que mais e mais estão sendo líderes de negócio. Assim, não me surpreenderia, inclusive, se com essa aceleração da coisa da inteligência artificial e tudo mais, sabe? Daqui a pouco a gente vai virar grandes sistemas, né? As empresas viram grandes sistemas financeiros, grandes sistemas fabris. Isso. E mais e mais eu acho que a transição dos CHROs, né? dos Chief Human Resources Officers, né? Dos líderes de recursos humanos, não me surpreenderia se a gente começar a ver essa transição num futuro não tão longe, sabe? Desses profissionais eles terem muito mais protagonismo como CEOs de empresas, sabe? Eu não me surpreenderia de verdade se isso aí acontecesse. Agora, na sua pergunta, como eles fazem isso? Né? João, eu vou ser muito honesto com você, eu vejo RHs, cara, com uma cabeça fantástica, em termos de leitura de negócio, sabe o que tem que ser feito dentro da organização, mas você vai falar, o que diferencia um do outro? Eu acho que é a atitude para a qual ele encara a complexidade de relações na escala ali de diretoria e CEO. Fala mais. Por exemplo, eu vejo RHs, cara, que tomam mais riscos nas relações. Ou seja, são mais enfáticos, se posicionam. Uma diretora de RH virou para mim e falou assim, Daniel, o RH hoje, cara, tem que pôr o pé na porta. Isso aí para mim caiu a ficha. Palmas para ela. Exato. E se não for um pé, vai com dois. Ela falou assim, com essas palavras, né? Essa é do agro, inclusive. Aí. Essa é do agro. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o RH muitas vezes vai ter a porta fechada. Eu vejo isso hoje em diversos casos. Estava agora, recente, eu acho que faz alguns meses, uns 3, 4 meses, uma diretora de RH de uma grande empresa listada em bolsa. Falei, Daniel, a reunião de estratégia de negócio não envolveu o RH. Não participei, não fui convidado. Tive que chegar lá, bater na porta do CEO e falar, como assim? Claro. Né? Não foi com essas palavras, mas como assim? 2 meses depois, ela foi convidada e ganhou protagonismo na conversa. Claro. Tá? Eu estou te trazendo, eu acho que esses temas, porque isso eu acho que é o grande case aqui, que talvez vão diferenciar o quanto impacto o RH gera dentro das organizações, com base no quão disposto eles estão para tomar esse risco, que eu chamo de que para tomar esse risco, muitos precisam ganhar capital político dentro da organização. Concordo. Tá? Para assumir esse risco, esse protagonismo. É óbvio, entendo a dificuldade de vários. Muitas vezes você tem um CEO ou dono da empresa que realmente fecha a porta, não deixa, não dá espaço. É muito difícil para esse RH transitar. Tá? Então, a gente não pode generalizar, mas eu acho que se a pessoa realmente estiver disposta a assumir esse protagonismo, põe o pé na porta, entra dentro das organizações e bate de frente. Mas, obviamente, você tem que estar capacitado. Você tem que entender o que é um EBITDA, você tem que entender o que impacta qualquer oscilação de revenue, ou tarifa do Trump, ou reforma tributária. Você tem que entender como é que impacta o negócio. Não a fundo, mas o básico precisa entender. Né? Então, se você estiver preparado para isso, eu entraria com o pé na porta. Tá? Aí sim você vai conseguir ajudar a sua organização. Top. Eu acho que tem um outro lado dessa história aí também, que é o... eu já fui júnior, eu já fui trainee, né? E a gente, volta e meia, a gente fica naquele conflito de confiança, né? Com os times de recursos humanos, com os profissionais de recursos humanos, de assim, pô, recursos humanos está aí para defender a empresa, recursos humanos está... Para quem que o recursos humanos está trabalhando? Cadê o recursos humanos, essas histórias e tudo mais? Então tem uma série de coisas que o mundo empresarial, né? Eu acho que ele propaga, além da conta, mas assim, ele propaga, existe... Mas tem uma provocação que eu deixo para você, né, que está ascendendo na organização também, que é, pô, você está sabendo usar também seu
os seus profissionais, seus pares, né, a sua gerente, seu diretor de recursos humanos, né, a seu favor? Está tendo diálogo com eles, está construindo seu relacionamento, né, reportando aquilo que não tá certo, provocando a oportunidade que ainda não aconteceu. Então, de novo, fica aí uma provocação também para quem está ascendendo na organização, né, de utilizem bem seus gerentes, utilizem bem a estrutura de pessoas e talentos na sua organização. Você só tem a ganhar, né? Dani, eu queria mover para cima da organização. A gente estava falando um pouquinho da empresa, né? Do grupo, do primeiro grupo de executivos ali, né? Desse primeiro escalão dos executivos, mas uma das coisas que tem atraído muito interesse, né, na linha do que tem acontecido com grupos familiares preocupados em sucessão familiar, né? Estou falando de investidores proprietários muito preocupados com da perenidade no seu negócio, né? Garantir que os últimos 50 anos que trouxeram a empresa até hoje, né, que eles sirvam de plataforma para os próximos 50 anos, que a próxima geração de sucessores ela esteja por ali. Grupos de investidores entrando em negócios agora, mas, de novo, pensando em crescimento, pensando em geração de valor, né? E uma das coisas que a gente tem apostado muito na JPacta é conectar quem são esses profissionais ultra experientes com esses momentos, né? Então, usar a experiência que eles acumularam nos últimos 25, 35 anos, seja no mercado de negócio, seja no mercado de alimentos, seja no mercado de energia, no mercado financeiro, exposto a commodity, para trabalhar junto desses executivos e junto desses investidores, desses proprietários, que é nessa camada dos conselheiros, né? Vocês têm trabalhado nisso daí também, né? Na parte de serviços aos conselhos, de board service, né? Como que tem sido a atração para esse tipo, né, de profissional experiente? Como é que as empresas estão começando a se posicionar neste meio? Legal. Eu acho que um fato interessante é o seguinte: no passado, a gente era bem proativo, comercialmente, provocava as empresas para olhar para esse tema. Curiosamente, a gente vem sendo mais acessado hoje em dia. As empresas me ligam. Eu tenho uma reunião essa semana. Está ganhando tração. Tem uma reunião essa semana que o conselho me ligou para a gente falar desse tema. Né? Mas já existia um conselho. Já existia um conselho. Né? Quais são os temas que eu tenho visto hoje? Primeiro, sucessão, né? Esse que é um tema gritante das organizações. Outro, um assessment da liderança, para ver quem realmente está preparado para assumir o próximo passo. Quem merece estar no próximo capítulo da empresa. Exato. Quem eu considero para a cadeira de CEO. Né? Então, eu acho que esse vem um tema aqui. É o tema. E outra, para o novo ciclo, muitas vezes quem eu levo para esse novo ciclo da organização. E quem talvez não faz mais sentido. Tá? Então, são temas que eu vejo o conselho trabalhar hoje. Não só a estruturação do conselho em si, mas são temas que estão na agenda do conselho. E tem um outro que está ganhando tração também, que é o que a gente faz hoje. Eu acho que a gente faz isso, a gente faz muito bem. Foi até uma das colas do case aí de Stanton Chase, que é o executive onboarding, ou seja, como é que eu coloco esse executivo dentro da organização. Então, ou seja, o conselho pede um novo CEO, ou que peça um próximo CEO. Que peça um C-level também, né? A gente está falando de CEO aqui, mas... Vamos falar do C-level, ótimo. Da liderança mais alta da organização, né? Eles estão pedindo um dos líderes, um dos diretores mais sêniores. Exato. E a grande pergunta do conselho Daniel, como é que esse profissional que a gente vai trazer não cai na estatística dos 70%? Que eu falei, em menos de 3 anos ele saia da organização. Ou que melhor, que ele passe de ano. Né? Nem tire nota 7 ali, mas pelo menos passa de ano. Num bom linguajar aqui. Então, ou seja, são preocupações que o conselho vem tendo que envolve, para mim, governança já. Sem dúvida. Né? Então, isso são frentes que a gente tem atuado. Então, vamos lá, sucessão, estruturação, né, de ajudar a escolher o conselheiro, a assessment da liderança, que vai ir para a próxima fase, e principalmente o executive onboarding aqui.
Legal. Tá? Eu acho que vale a gente explorar um pouquinho cada um dos três, né? Eu queria começar... Vamos para cima aí da pirâmide. Vai lá. Né? A chegada de um novo executivo numa organização é um momento super delicado para aquela organização, principalmente nesse setor nosso, né? Novamente, assim, vão ter profissionais ali que têm décadas junto àquela empresa, né? Nascidos, criados ali, toda uma cadeia de confiança, né? Que vai do analista e assistente lá da recepção da fábrica, né? da fazenda, da agroindústria, até a sala dos donos, né? Dos investidores. Tem toda uma cadeia de confiança e aí, poxa, chega um novo executivo. Mega saia justa para todo mundo. Né? Chega um novo executivo, tem suas experiências, não necessariamente conhece a cultura da empresa, não conhece a trajetória do que levou eles a chegarem até ali, aquela história. Se tivesse gente de dentro pronta, não teria chegado um novo executivo, então muito provavelmente tem uma ruptura, né, histórica. É uma oportunidade da empresa de trazer o de fora para dentro, ao mesmo tempo que é uma oportunidade também do profissional construir uma nova trajetória, né? Ele fazer uma nova sequência ali. Quando a gente fala desse onboarding executivo, né, este momento, o que são as principais queixas dos executivos que são colocados nessa daí? Uhum. Cara, a pergunta é excelente. Eu acho que eu vou fazer um parênteses aqui só. Para mim, o futuro da minha profissão, ela envolve fazer um bom executive onboarding do profissional que a gente coloca. Acho que mais do que achar é garantir que ele maximize a sua performance. Perfeito. Perfeito. E aqui está o seguinte, e eu te falo isso porque você colocou o dado, né, do agricultor, ou seja, de um profissional que está há anos na empresa, só ter colhido 30 safras, só ter passado por 30 safras, 30 colheitas, vamos lá. Pega um dado estatístico que eu falei com uma pessoa recentemente numa grande escola de negócio no Brasil. Eu falei para ela o seguinte, a gente precisa olhar hoje para esse processo de transição do executivo. Tá? Por quê? A maioria dos executivos que a gente estudou passaram por, no máximo, 4 transições em cargos executivos ao longo da carreira. Tá? Isso daí cross-setorial ou dentro do agro? Cross-setorial. Eu acho que o agro seria menor esse número. Eu concordo. O agro seria menor. Se estender essa pesquisa para dentro do agro, seria menor. Eu concordo, que tem os carreiristas. Né? Então, ou seja, vamos colocar o agro com 3. Isso faz com que ninguém tenha expertise suficiente para fazer uma boa transição. Quando eu falo transição, mapear todo o contexto organizacional e fazer um paralelo de, se esse é o contexto, o que eu preciso fazer aqui? E se deparar de uma forma bem prática aqui, é muito difícil. Existe muito conceito aqui. Conceito relacional, político, de cultura, estratégia de negócio. A gente tem muitos conceitos a ser estudado. Né? E tem uma outra coisa que às vezes o profissional que ele passa por poucas transições dessa, ele mesmo não tem a leitura de por que ele cresceu tanto em 30 anos naquela empresa. Perfeito. Sabe? E assim, vai ter uma série de conhecimentos, uma série de nuances que estavam muito propensas para que ele crescesse naquilo ali, que não necessariamente ele consegue replicar em outra empresa. Isso aí. E aí ele só descobre isso quando ele cai na outra empresa. Isso aí. Né? Isso aí. E principal, o profissional tem uma estatística, meus estudos aqui, tá? Eu sou meio nerd nesse aspecto aqui. Tamo junto, mas eu também. Depois que o profissional passa 5 anos dentro de uma organização, existe uma estatística, cara, que eu achei, eu preciso montar isso, fazer um case disso, que ele tende a passar o ciclo dos 2 anos, 2 pulos por ano. Então, ou seja, ele sai do ambiente, mais de 5 anos, próxima empresa, fica 1 ano. Vai para a próxima, fica 1 ano. Na terceira ele se estabiliza. Tá? Curiosíssimo isso. Aí você comecei a estudar esses cases. Pegava o executivo, estava na entrevista, explica aqui. Vamos lá. Aí eu começava a fazer meus diagnósticos aqui, né? meus questionamentos. Nerd nesse aspecto, achava esses padrões. O que acontece? Depois de 5 anos, ele se adapta à cultura, tá bom? Ele começa a gerar valor dentro daquela cultura. E 2, o ecossistema trabalha em prol dele. Sem dúvida. O que é o ecossistema trabalhar?
Ele está ali, sei lá, você é um diretor financeiro, você precisa falar com o CEO, você fala com a secretária, já te conhece, ela já sabe até como você pensa. Exato. Do jeito que você tá passando no corredor ali com ela, ela fala, você tá precisando falar com ele, né? Ponto, Exato. bingo, você entendeu? Todo mundo trabalha em pró, já sabe o costume. Então você tem aquela, é um rio, uma maré forte ali que te carrega. Exato. Né? Você não pode errar muito, vai carregar. Exato. Então, ou seja, quando você vai para um outro ambiente, isso aí não existe, cara. Você não tem o que eu chamo do capital político, o conhecimento ali dos trâmites organizacionais. Então isso dificulta. E dificulta em dois aspectos. O executivo, quando ele entra, ele não se atenta a isso. Tá? E tem outro fator. O fato dele não se atentar, ele espera que isso ocorra com ele. E aí é onde ele morre. É onde ele começa a pisar nos campos minados. E a bomba explode em algum momento. Por isso que o turnover ele é alto. Interessante. Isso daí, eu respondi sua pergunta, não? Eu acho que sim. Eu queria fazer uma segunda transição, que é o... Desculpa, tem um ponto aqui. A mais que eu não te respondi. Posso ou não? Você quer terminar a sua? Não, manda. Então vamos lá. Tem um outro ponto que é o seguinte. O profissional, vamos lá, que você perguntou, né? Ou seja, o quanto, talvez um pouco na linha, o quanto que é a responsabilidade dele, o quanto que é a responsabilidade da organização também. No nosso programa de transição do executivo, a responsabilidade por performance é do executivo. Do onboarding é dele. A gente não carrega no RH essa responsabilidade, não carrega no líder direto. Tá? Porque a gente ajuda ele a diagnosticar e a desenvolver um plano de ação. Ou seja, ele corre atrás, ele é o protagonista, ele tem que ter a proatividade. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte, esse é um... Vamos pensar assim, isso absolutamente é uma responsabilidade do executivo. Sim. Mas é ele quem contrata isso com vocês ou é a empresa que contrata isso aí tipicamente com vocês? Boa pergunta. Quando eu comecei isso alguns anos atrás, eu vendi para a empresa. A empresa não contratava. Vou ver, volto com você. Tá? Não tem uma... Vamos lá. A preocupação... Não tem regra. Isso. A preocupação da maioria das empresas está em fazer quando a gente fala de onboarding, é o onboarding de uma semana. Conhece a fábrica, café, aqui, ó, copinho, bonito, vai. Essa é a preocupação de diagnosticar a cultura, diagnosticar a fundo. E vamos falar, quando eu falo diagnosticar a cultura, que eu vejo a maioria fazer vou te falar sobre a cultura, tá? É uma sessão que eu te falo sobre a cultura. Ou te dou um paper, você lê sobre a cultura da organização. Não é assim que a gente aprende cultura. Claro. A andragogia, que é a forma como você ensina a pessoas mais velhas, é na prática, no campo. Então, como é que eu faço? Eu dou um checklist de fatores para a pessoa e falo, olha, observe isso tudo. Faz assim, assim, assado. Coleta você a informação. Com o meu modelo lá. E aí volta. Quando ele volta, eu ponho isso numa matriz e falo, olha, tudo isso que você está me falando, a cultura é assim, ó. O que você acha? Aí fica claro para ele. Então, basicamente, ninguém ensina, ninguém fala. Ele coleta informações com o que ele aprende. É interessante você falar isso, porque um dos produtos que a gente tem, né, na JPacta, por falta de outro nome, né, a gente tá para melhorar isso daí. A gente chama isso aí das mentorias. A mentoria hoje em dia é uma coisa produtificada, super profissional e tudo mais. Mas a gente é muito acessado pelos grupos investidores e por executivos para acompanhar esses profissionais e ter uma visibilidade de fora dele, trazendo um elemento para ele que não necessariamente ele está sendo capaz de ler aquilo. E isso daí vem da experiência de já ter transicionado por outras empresas, isso aí vem da experiência de não estar apaixonado, né, pela nova job, né, apaixonado pela nova função que ele está desempenhando, pela nova empresa. Quando a gente tem aquele olhar seco, né, de quem é externo e que está conversando com aquele executivo, eu acho que a gente é capaz também de colocar um contrapeso, né, para falar o seguinte, poxa, você está observando uma determinada aceitabilidade de um grupo. Qual é o interesse daquele grupo com você? O que eles estão esperando de você? Eles são só gente boa. Cara, você tem 1 mês dentro dessa job. Você tem 6 meses dentro dessa função. O que esse grupo espera de você? Poxa, eu vou pesquisar. Às vezes olha, o meu time, eu estou tendo dificuldade com parte do meu time. Todo mundo já teve isso daí. Agora, o que estava por trás, né? O que eram os vínculos que eles tinham, às vezes, com o antecessor?
que eram as expectativas individuais de cada um? Já sentou com eles? Às vezes é o óbvio que precisa ser dito. Isso aí. Né? Já sentou individualmente com eles, entendeu? O que é o sonho de cada um deles? Né? O que realmente está motivando aquele profissional? Então, às vezes, a experiência de um terceiro, ele abre um olhar para aquele profissional. E assim, de novo, quem já teve uma função executiva, né, quem já empreendeu, quem já foi de uma empresa e tudo mais, a gente sabe quem são aqueles profissionais importantes para a gente, sabe? E que abriram nosso olho e que foi absolutamente determinante. Isso aí. Né? Hoje em dia, de novo, eu acho que o termo mentor, mentores, coach e tudo mais, ele está ultra utilizado para coisas muito diferentes. Mas a nuance do que existe, né, de ser alguém que você reconhece a capacidade que esse profissional tem, seja técnica, seja de liderança, de te ajudar num momento específico da sua trajetória profissional, eu acho que tem um valor de acessar esses profissionais também. Sim. Entendeu? Junto do método, junto de novo, tem uma técnica para fazer isso, né? Isso aí. Isso é uma coisa que pode ser replicada, cross-industrial e tudo mais. Tem coisa que dá um sucesso para isso. Mas eu acho que tem um elemento de como que a experiência pode ser rica, né, para aquele outro executivo naquele momento, para gerar uma reflexão que, novamente, assim, a diferença do inconsequente para o destemido às vezes é uma pergunta. Né? Exatamente. Que te evita a pisar nos campos minados. Que é o que eu falo para todo executivo. O meu papel aqui é te ajudar primeiro a não pisar nos campos minados. Vamos subindo na organização. Vai lá. Falamos da chegada de um novo executivo. O que dá errado, o que dá muito certo quando a gente está montando um novo conselho para aquela empresa? E, de novo, conselho, eu acho que aqui tem o conselho de administração, tem o conselho fiscal, né? Tem todo o arcabouço das SAs aí, né? Mas não necessariamente a empresa ela é feita só desses conselheiros, né? Dos empossados, dos fiduciários e tudo mais. Às vezes ela tem os conselhos consultivos, elas vão ter aqueles profissionais sêniores de conselhos e comitês estratégicos, né? Que são quando vocês estão fazendo esses serviços a conselhos, né? O que são as boas práticas que a turma está recorrendo a vocês? Eu vou falar de conselho consultivo, tá? Que é onde o maior volume tem girado para nós. Para a gente também. O conselho consultivo, eu acho que ele abre um leque maior, talvez para diversificar e usar talvez as melhores práticas, vamos colocar dessa forma. O que a gente tem visto é o seguinte, pelo menos o que a gente tem proposto, né? Porque uma coisa é quando o executivo já vem, ou vamos lá, o acionista já vem, ou uma família já vem, já fala, olha, eu quero montar um conselho, essas são as pessoas, né? Eu acho que o nosso papel, ele é o conselho de estimação, né? Exato. Conselho de estimação. Conheço você há décadas, quero você aqui comigo na minha trajetória. Que eu sei que você vai fazer o que eu quero. Né? Exatamente. Então, eu acho que o nosso papel é fazer as provocações corretas e ajudar o meu cliente a ter o pensamento crítico adequado. O pensamento crítico estou fazendo o melhor para mim, para a minha organização, né? É a melhor forma de fazer? Existem outras formas de fazer? Por que essa ou por que aquela? E testar as hipóteses. Então, a gente faz essas provocações com o cliente. E se a responder numa pergunta direta, o que eu tenho visto é o seguinte, primeira coisa qual é o problema que a gente quer atacar nesse próximo ano? Ou, idealmente, no próximo 1 ano e meio ou 2 anos. Tá? Com base nessas respostas, a gente sugere o perfil do executivo do conselho. Pode ser uma pessoa mais nova, mais sênior, áreas funcionais, com expertise diferentes. Acho que a pergunta que está por trás aí qual é a marca de um bom conselho consultivo? Se diz assim, quais são as características desse bom conselho consultivo, né? Eu acho que, para mim, ela envolve o seguinte, é o conselho, aí o grupo, pode ser uma. Geralmente eu gosto de 2 conselheiros para ter opiniões. Ponto né? contra ponto. Ponto contra ponto. Ou seja, mas vamos falar que você tem ali 5 conselheiros consultivos, tá? Ou seja, montando aí de 2 a 5. Eu acho que para mim o ideal é o seguinte, é quando esse conselho ele se sente, tá, com autoridade suficiente para expressar sua opinião, sem qualquer risco. Tá? Eu acho que é por isso que o consultivo ele atrai tanto profissional
experiente de alto valor. Né, Exato, isso aí. Ele vem sem as amarras, o peso jurídico, o peso burocrata dos conselhos de administração e fiscais, que às vezes engessam muito a atuação daquele conselheiro no seu melhor. Né? Isso aí. E para isso ocorrer, você precisa estruturar a agenda do conselho, né, com as suas políticas, regras e por aí vai, para que ela favoreça isso. Uhum. E, obviamente, deixar ali o acionista, ou quem quer que seja que vai receber as diretrizes, seguros do que eles, cientes que eles têm ali um campo fechado até onde eles podem ir. Uhum. Tá? Então, se você vai perguntar o que é um conselho consultivo ideal, para mim é quando os executivos eles têm autonomia, né? E, obviamente, quando os papéis eles estão muito bem definidos, tanto para eles quanto para os demais. Mas você vê, você está trazendo um elemento que eu acho que não é trivial para todo mundo, que é como uma prática instalada. Hoje em dia é de não ter o conselho, tá bom? Uhum. Então, de verdade, gente, assim, quem ainda está vivendo na era de que ter um conselheiro à sua disposição e ter um conselho consultivo é um luxo da empresa, eu acho que realmente está vivendo num passado e não está preparado para o futuro. Nesta linha, né, a montagem de um conselho ela tem que vir com técnica e método. Ela não é a visão do dono, do proprietário, do investidor, né? De colocar ali exclusivamente pessoas de sua confiança, amigos de longa data, né? E que vão acompanhar aquela empresa. Não! Esse é um profissional extremamente bem remunerado, né? E que ele tem muito valor para a sua empresa, se você souber utilizar aquela governança, se você souber utilizar o momento em que eles estão reunidos. Então, você está trazendo alguns elementos que ter a descrição daquela posição alçada, que tipo de decisão eles podem tomar bem definidos. Isso é gestão básica, mas que às vezes o investidor não só não está acostumado a fazer isso, né? Uhum. Como a interpretação que ele tem de o que fazer quando ele está montando um conselho consultivo, não necessariamente está trazendo as boas práticas para aquilo. O segundo elemento, né, que é utilizar bem, recrutar bem conselheiros que vão te ajudar para executar a sua estratégia, né, com 1 ano, 2 anos, que seja um mandato, mas contra uma missão estratégica. O conselho ele é uma das principais armas que existem para que uma empresa ela realmente se mantenha fiel às escolhas estratégicas que o investidor ou o proprietário estão predizendo. E, novamente, às vezes o proprietário, o investidor, ele é um conselheiro também daquela empresa. Ele faz um papel de... se existe o ponto contraponto, existe o fiel da balança, né? Que é na dividida quem decide. Muitas vezes é o investidor, muitas vezes é um proprietário. É importante que ele esteja ali colocando a sua visão, é importante que ele esteja ali colocando o seu ponto. Agora, ele vai estar muito melhor assistido no momento da ambiguidade, ele não se sente sozinho. Isso. Executivos, investidores e conselheiros tipicamente relatam que eles se sentem muito sozinhos na hora que eles precisam tomar as maiores decisões. Aí vem aquela máxima, né? Quem que está do seu lado quando você tomou as maiores decisões da sua vida? Você lembra desse grupo? E, na boa, cabe em uma mão. E um conselho cabe numa mão também. Conselho de sucesso, ele cabe numa mão. Da mesma maneira que aquele negócio também. O executivo que está olhando para cima para o conselho, olhando para cima para o investidor, muitas vezes o conselho, o investidor está olhando para ele ali na organização e falando o seguinte: e aí, filho? O que você vai decidir nessa hora? E ele também se sente ultra sozinho, né? Então, eu já me vi hoje em dia, né, como empreendedor, né, como conselheiro de algumas organizações, muitas vezes eu sinto isso. Agora, na trajetória executiva que eu estava precisando do meu conselho, várias vezes eu estava olhando para cima e falando assim, pelo amor de Deus, vocês me ajudam aí também, cara. Sabe? Isso aí. E várias vezes eu me senti sozinho, porque era um grupo de 5, 9, 12 em cima de mim, olhando para mim. Eu com 6, 9, 12 embaixo de mim, né? Dependendo do controle ali, né? Do tamanho da organização.
camada de baixo olhando para cima, a camada de cima olhando para baixo, falando o seguinte: e aí, João, você vai decidir o quê? Então, assim, os relatos de que se sentem sozinhos nos momentos de decisão, lidar com a ambiguidade, né? E de verdade, assim, uma das coisas que eu repito bastante é o que eu acabei de falar, a diferença do inconsequente para o destemido, às vezes é uma pergunta para a pessoa certa. Isso. Por que é uma pergunta para a pessoa certa? Para você perguntar, você tem que ter aquele momento de humildade, se colocar no seu lugar para falar: eu tenho muita convicção, mas ninguém sabe tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. O ato de perguntar também implicitamente traz um outro elemento, que é, você pode perguntar, e outra, tem alguém te escutando. Invariavelmente, executivos, principais e conselheiros, não necessariamente eles estão com o investidor ali, o proprietário, querendo escutá-lo, ou o executivo querendo também aquela opinião. O executivo está performando a dele, o investidor está performando a dele, né? O mundo do livro-texto, invariavelmente, ele também se transforma na vida real, né? Então, você tem que estar preparado para perguntar. 2, quando você pergunta, você tem que perguntar para alguém. E 3, para o profissional certo. Essa é uma hora qual é a sua rede de apoio? Isso. Qual é a sua rede de apoio? Na linha dos serviços de aconselho, né, de board service, que vocês desempenham, eu acho que isso é ultra importante, de trazer método, técnica comprovada, boa prática, para, nos momentos de ambiguidade, que os executivos e os investidores não se sintam sozinhos e tenham a quem recorrer. Quem certo, capacitado. E isso não se faz do nada, da cabeça das pessoas. Se você tentar fazer isso aí, novamente, a gente está vivendo num passado em que a gente não estava... você está muito mais sujeito à sorte do que o protagonismo no futuro, né? Então, de novo, daí que eu acho que a gente está espichando um pouco a conversa do onboarding executivo, dos serviços a conselho, do board service, para a gente chegar um pouco essa agenda de sucessão, formação de sucessores, desenvolvimento de líderes e talentos. Ela também tem todo um arcabouço de como você executa uma estratégia, né, Daniel, para o futuro. E isso fala muito com os investidores, fala muito com os proprietários, né? A sucessão familiar, eu acho que ela é óbvia, né? É a preparação de um proprietário para uma segunda geração, seja para uma profissionalização, seja para manter a família envolvida, mas também apoiada por profissionais e tudo mais. Mas o que vocês têm visto também de boas práticas e o que existe de melhor aí para o agro tomar de vocês lá que vale a pena? Legal. Eu queria só fazer um gancho aqui antes, um negócio que você comentou, não quis te interromper, mas achei legal. Você fala da solitude, né? Ou seja, nos momentos mais chave a gente se sente mais sozinho, né? Exato, cara. E sabe um negócio curioso que eu vejo? É o seguinte, quando eu coloco um CEO numa organização, a maioria me liga para bater papo, cara. Não é bater papo, mas eu ligo, obviamente, falo, e aí, como é que tá? Mas é verdade, cara. Como é que você tá aí? Como é que tá o seu primeiro mês? A gente não tem a quem recorrer, cara. Exato. E muitas vezes fazendo o programa de onboarding, o que o executivo quer fazer? Ele quer vir, ele vem normalmente com a apresentação que ele vai fazer para o conselho, ele divide comigo, cara. Claro. Olha os números, olha o que eu estou pensando em fazer. Estou pensando em fazer isso. É um papel de conselheiro. É o papel do conselheiro. Só que ele quer dividir comigo, justamente porque a cadeira dele falta com quem conversar. Né? E é óbvio, não é que eu estou reclamando. Pelo contrário, eu adoro isso porque eu ajudo. Eu adoro. Sim. Isso aqui para mim valor, né? É o amor que eu faço, faz parte do amor que eu tenho pela profissão. Que é orientar esse executivo nesse ponto. Então, eu acho riquíssimo, ou seja, eu fico super encantado quando o executivo me liga para mostrar a apresentação que ele quer fazer para o conselho. Eu já coloquei ele lá, meu serviço acabou. Mas é óbvio, tem um monte de coisas ali que continua a parceria, né? Sim. Ele quer contratar mais gente, ele quer fazer uma assessment de liderança do time, tá? É uma gama de fatores que tem inserido no meu trabalho. Agora, voltando a essa pergunta, né? Como é que eu vejo o agro hoje, demandas? Eu vejo o seguinte, eu vou te falar uma coisa que eu tenho escutado de conselheiros do agronegócio. Mais uma vez, a gente está falando
se tiver que generalizar, 1 bi de faturamento para baixo. Tá? A grande... Que são as empresas que estão crescendo, inclusive. Né? Exato. De 500 milhões a 5 bilhões de reais é a camada do agroalimento e energia que mais cresce no Brasil. Exato, perfeito. Então aqui dentro desse público você tem 2 fatores. Você tem as empresas que estão crescendo e aí você tem as empresas que estão passando por sucessão. Né? Quando a gente pega ali a região norte do Brasil, vai Matopiba, né, que a gente fala Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Piauí, essa região são dos plantadores de soja, que foram para lá há 40 anos. Né? É uma turma que está no seu 65 agora, a primeira geração. Tem mais 5 anos. Tomara, né? Vai viver, pô. Vai viver, mas ali no dia a dia, né? Visitando a colheita, tem mais 5 anos. Então, é uma turma que já está passando por processo de sucessão. Sim. E aí, Aquela história, se não está, é melhor pensar também. Né? Exato. Mas já está na pauta de muitos. Sim. Então, o que eu vejo aqui em termos de demanda de conselho? O próprio conselhos, alguns, eu tenho 2 casos específicos aqui, que recentemente me ligou e falou, Daniel, você tem aí alguns executivos que conseguiriam fazer essa transição com mais facilidade, seja em posição financeira ou mesmo na posição de liderança? Né? O que já está ocorrendo? Já está ocorrendo a preocupação para essa transição. Trazer gente com uma cabeça de gestão de grandes organizações para conseguir fazer uma transição suave. Não é fácil, porque muitas vezes esse caso, o que ocorre na maioria? O próprio primeira geração coloca o filho para estudar fora do país. Sim, típico. Não é? O filho vai, estuda fora, quando volta, tem vários questionamentos se quer continuar ou não. Né? Ou pior, às vezes não é nem pior, desculpa, acho que não é a palavra, mas ele volta e quer fazer inovações. Sim, amplia o conhecimento, né? Total. Esse é o risco de mandar para fora, né? Quando a gente fala para fora, às vezes fica parecendo que é só para o exterior, né? Mas às vezes sai do interior e vai para São Paulo, vai trabalhar em uma das grandes empresas multinacionais, num banco, uma corretora, um outro escritório, vai trabalhar na empresa de um amigo, amplia o conhecimento e não necessariamente o herdeiro, né? Ele quer se transformar num sucessor, ou às vezes nem está pronto. É isso aí. E sabe um negócio curioso? Muitas vezes ou o patriarca ou o conselho me liga e fala, Daniel, bate um papo com meu filho aí. Ou seja, porque o filho não está entendendo ele. E aí o meu papel, obviamente, é tentar entender o que está acontecendo e orientar o filho. Porque não dá para orientar o pai a mudar. Você tem que orientar o filho a como transitar. Né? Tem gente boa que faz esse papel, vai quase terapêutico de relação familiar. Tem gente muito boa nesse aspecto. Mas a grande maioria são esses dilemas de relações, que vêm para mim como demanda nessa questão agora de sucessão, preocupação do conselho, por aí vai. Eu consigo reconhecer isso, cara. Entendeu? Eu consigo reconhecer Esse é o meu papel de board service, não é montar o conselho somente, não é fazer a parte jurídica, não é meu papel aqui. Meu papel é achar conselheiro e muitas vezes ajudar nesse processo decisório de pessoas. Maravilhoso. É isso. Bom, e nessa linha, de novo, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui no Impacta. Tomara que você tenha gostado. Tomara que você aí de casa também tenha gostado. Né? Aqui a gente está falando de um profissional que está dedicando a vida dele a esse segmento, né? De encontrar, garantir que os talentos eles maximizem a sua performance, acompanhar esses talentos na sua trajetória profissional, manter as empresas também prontas para lidar com o que está sendo requerido por esses talentos, né, cross-setoriais, e não só no agro, né, numa indústria mais ampla. De novo, estão marcando o momento agora, né, de ir para uma casa ainda maior. Né, eles já eram gigantes, hoje em dia agora ganharam braços aí em vários países. Mas, novamente, queria te agradecer antes de você ir contar a história ali para mim que você preparou, né? A gente sempre mantém esse lado de que história é essa que você veio trazer para a gente. Mas fala aí para a turma também, qual que é o site da Stanton, se tem mídia social e tudo mais. Aproveita o espaço aí também para a galera. E aí vamos dar um jeito de, em algum lugar, a gente colocar links e tudo, né? A gente fala também desses links, a gente garante que vocês recebem aí o QR Code. Mas fala aí, como é que a galera acha o Daniel Faria no LinkedIn, acha a Stanton também nas mídias e tudo. Legal. Primeiro, obrigado por ter escutado a gente, ter passado esse tempo escutando nossas histórias. O site da Stanton Chase é stantonchase.com. Lá você já vai ser direcionado direto para a página do Brasil. E lá tem uma forma de acessar a gente,
que é através do entre em contato, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, se a gente puder deixar aqui, eu vou deixar o contato por e-mail também, para que você possa mandar um e-mail direto para nós. Eu estou no LinkedIn, Daniel Santiago Faria. Vai ser um prazer conectar, pelo menos trocar histórias com vocês do setor do agronegócio. E se eu puder ajudar em alguma vertente também, conte com a gente. Com certeza vai ajudar. E, novamente, gente, se você gostou dessa conversa, se você precisa de algum apoio, enquanto executivo, enquanto investidor, enquanto proprietário, de algum dos nossos conselheiros, né, tanto da minha parte quanto dos conselheiros da JPAC, fica super à vontade a entrar aí também nas nossas páginas, a acessar também o nosso canal, tanto nas mídias sociais quanto no nosso site, pelos nossos e-mails. E, de novo, Dani, bora ali tomar um café, tomar uma água. Bora. Conta essa história tua aí. Vamos aí. Falou? Vamos lá. Ô, Dani. Tudo bem? Me conta aí que história é essa que você preparou pra gente, cara. Nossa, tá uma loucura, né? Toda vez que eu pergunto pra alguém pra trazer a história pra cá, as pessoas sempre falam assim, pô, eu não sei qual que eu vou escolher e tudo mais, tal, mas fica tranquilo. Eu tenho uma... Eu acho que talvez o mais interessante é conectar os pontos, né? Tô com 44 anos de idade e, enfim, tem algumas coisas que a gente nunca prevê e se conecta lá na frente, né? Mas o que eu acho legal, por exemplo, a grande história que eu tenho, talvez para trazer aqui, que entra um pouco de curiosidades, entra um lado profissional, entra, enfim, fatores que marcaram a nossa vida, né? Mas eu cresci na fazenda, eu sou do interior, sul de Minas. Caraca, cara. Meu bisavô foi, enfim, era um grande produtor de leite, foi um dos primeiros, foi o primeiro a trazer... Que região, cara? Sul de Minas, Itajubá. Itajubá? Itajubá. Oh. Meu avô foi o primeiro a trazer vaca holandesa para o Brasil. Olha só, pô. Vendia, foi o primeiro a trazer manteiga aqui para São Paulo. Isso, estou falando mais de 100 anos, mais de 150 anos atrás, né? E meu avô tem o segmento, e da fazenda, que foi splitada em 11 avós, tio-avós meu pai é o único que mantém a parte dele até hoje. Ah, que legal, E eu cresci, que eu acho que é um ponto legal aqui de falar, então eu cresci lá, e inclusive eu morei na fazenda por quase um ano, quando a gente reformou a casa, e aí eu descia lá, meu pai falava, eu já tinha o quê, uns 6 anos de idade nessa época, meu pai falava, vai lá no curral e tira leite de manhã. O funcionário não ia levar o leite lá, mandava descer, punha aquele Nescau no copo e pum. É um grande formador de integridade, cara. Total. Desce lá, eu lembro que sentava lá, eu gostava, tirava o leite. Aí me ensinaram a tirar leite da vaca, amarravam o pé dela, né, cadeirinha bonita, tirava. Aí a gente plantou café, ia no cafezal, lavava os cafés às 5h30 da manhã, e eu ia lá, participava lá daquele evento, lá no tanque, vendo café lavado. Depois eu ajudava a esticar no terreiro lá, esticar o café no terreiro, enfim. Fazia parte da minha infância. Quem diria que hoje, 44 anos de idade, estou eu aqui falando de agro, contratando executivos do agro, cara, e falando com os empresários do agro, né? Então, acho que a história, ela marca pelo menos essas pontas da minha carreira, porque no meio disso eu acabei não vivendo tanto agro, mas nessa ponta hoje. E o curioso é o seguinte, que quando eu sento com os donos de fazendas, os empresários, enfim, os tomadores de decisão que estão enraizados no agro, eu sei a dor deles. Claro. Quando a gente fala de família, quando a gente fala de sucessão, quando a gente fala de problemas de gestão, largar o osso, não largar o osso, enfim, as preocupações com os riscos que eles tomam no dia a dia, atrelado a commodities, riscos políticos, né, globais. A gente pode aprender o tanto que for, né, cara? Mas quando a gente vive na pele, ou tem alguém próximo da gente que vive na pele, é diferente, né, cara? Muito. É diferente. É o que a gente chama, no inglês, é o skin in the game, né? Assim, a gente viveu isso na pele. Então eu acho que eu acho que não é a grande história que eu trago para você, mas aí tem um monte de pequenas histórias que são atreladas a isso, né? Desde conversar com o pessoal do agro na Faria Lima, dizendo que conhecem muito do agro, e na hora que você entra a fundo, você vê que ali não tem tanto conhecimento como a gente imagina. Quando você fala com o fazendeiro lá... aquela história, é raro, mas acontece sempre, cara. Exatamente. É raro, mas acontece sempre. Então eu acabo vivenciando várias histórias interessantes como essa.
E aqui estou Mas eu. você não teve no passado, né, tendo essa... E de novo, assim, o sul de Minas eu acho que é um agro extremamente bem desenvolvido também, né, cara? Muito. Ali é um agro que recebeu tecnologia mais cedo também, né? São commodities de um valor agregado um pouquinho maior, né? Nunca pensou em seguir essa carreira, não, cara? Então, boa pergunta. Meu pai, vamos lá, meu avô foi fazendeiro, meu avô também tinha uma fábrica de tecido. Aí meu avô não deixou meu pai filho único, não deixou meu pai fazer isso. Então meu pai foi se formar em engenharia, na Federal de Itajubá. Seu pai é a segunda geração ali, Meu né? pai, na verdade, meu pai é a terceira geração. Da fazenda? Da fazenda. Meu pai é a terceira da fazenda. Seu avô ficou na fazenda? Meu avô ficou, tocou a fazenda e tocou a fábrica de tecido. Tá. Né? E aí meu avô se desfez da fábrica de tecido, ficou com a fazenda, aí ele faleceu. Meu avô faleceu quando eu nasci, 44 anos atrás. Estava com 60 e poucos, jovem ainda. E meu pai foi para engenharia e seguiu a vida em engenharia. Só que ele nunca quis desfazer, porque meu pai, em termos de moral, falou o seguinte: não, todos os tios dele tinham vendido a fazenda. Ele falou: não vai ser eu que vou vender essa terra aqui. Vou deixar para esse problema para meus filhos. Entendeu? Então o que acontece? Ele teve 3 filhos, eu e mais 2, eu sou o mais velho. Ele falou: ó, vou continuar tocando a fazenda. Aí meu pai aposentou, vou continuar tocando a fazenda. Mas vocês vão ter suas vidas. Vocês vão fazer cada um vai ter sua formação. Então eu sou administrador, minha irmã é advogada, meu irmão é médico. Acabou, ninguém vai tocar a fazenda. E esse é o problema que meu pai está vivendo hoje. Lá. Quem vai suceder? O que ele vai fazer? Que é o que a gente estava falando, né? Muito grupo familiar, sabe? Isso é um medo velado, sabe? Muito grupo familiar, às vezes o sucessor, ele tem lá no cantinho da vida dele, mas que pauta muito de como ele toma as decisões, né? Como ele faz as coisas. Ele tem aquele medo de assim, pô, cara, não vai dar para destruir esse patrimônio. É isso. Eu tenho que minimamente estar do lado de gente que consegue me ajudar a manter e crescer esse patrimônio, né? É aquela história, as famílias e os grupos familiares é muito fácil a segunda, a terceira geração ir diluindo, né? Essa coisa, à medida que vão tendo filhos, casamentos, divórcios, né? A coisa ela vai também capotando no meio da história. Mas tem o sucessor, né? Mais do que o herdeiro, mas o sucessor, que é quem está levando aquilo aí para frente. Um dos medos velados que alguns deles me relatam é o assim, cara, o que eu tenho que fazer para não deixar isso aqui escapar pelo dedo? Isso aí. Sabe? E aí, essa é a hora que também é muito interessante. Eu não conhecia essa história sua, né? Mas você vê como é que faz muito sentido o teu interesse pessoal, né? O interesse e o ângulo que vocês estão levando na Stanton para se aproximarem do agro, sabe? Vem um pouco do seu olhar e da tua presença ali, né? De ter vivido um pouco disso. Mas infelizmente, assim, é um medo real dos sucessores, sabe? E que não é conversado, inclusive. Não, exatamente. Muitos deles não conseguem falar, porque é aquela história, né? Na hora que você precisa tomar as suas maiores decisões, tipicamente você está sozinho. É isso aí. Você não tem a quem recorrer. Exato. E uma coisa que eu aprendi, eu sou financeiro de formação, tá? E entrei no mundo da psicologia, do RH, de recrutar, né? Sem perder o gancho, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: no processo decisório, você sempre vai ter uma balança ali o fator racional e emocional. Sim. Tá? Hoje, quando eu lido com o tema de suceder ou não, vender a fazenda ou não vender, eu vou muito para um lado racional. Sou financeiro, meu negócio é a planilha de Excel. Né? Claro. Só que na cabeça do meu pai, por exemplo, que tocou o negócio e não quis, é emocional. Total. E você não consegue dialogar. Não dá para você ter conversas com alguém que tem um viés pesado emocional, discutir com alguém que está com viés racional. Vários livros de negociação, psicologia, dizem que a primeira coisa, quando você entra em discórdia, é entender se existe fatores emocionais e racionais conflitando. Se existir, para por aí, vai achar outra forma de conversar. Que é o que eu vejo hoje na maioria dos casos dos patriarcas, dos fundadores, enfim,
que está na liderança do negócio em relação a vender ou não, profissionalizar, né, ou não, enfim, o que fazer com o negócio. Não, maravilhoso, cara. E de novo, gente, obrigado pela audiência de vocês, né? Você que chegou até aqui no nosso episódio. De novo, não deixa de curtir, não deixa de seguir o nosso canal. Se você está vendo no YouTube, beleza, segue aí. Se você está vendo em alguma outra plataforma, você está escutando a gente também, dá um jeito de seguir aí os nossos canais, né? Mas, Dani, fala um pouquinho, como é que as pessoas acham também Stanton, né? Vamos dar um jeito da gente colocar também aqui na descrição, ter o LinkedIn, né? A página da Stanton, né? Como é que as pessoas entram em contato contigo, mas fala um pouquinho aí de como é que as pessoas entram em contato contigo. Ótimo, legal. Obrigado pela abertura, João. Eu sou hoje o líder da Stanton Chase no Brasil. A Stanton Chase é uma das 10 maiores, ou está entre as maiores empresas de Executive Search no mundo. A gente trabalha com tanto buscar executivos, profissionais que lideram a operação para o setor do agro, para o setor de energia, de infraestrutura. A gente tem alguns setores com expertise. E a gente também trabalha com sucessão, conselho, com assessment de liderança e até com a transição do profissional para dentro da organização. São fatores que a gente faz e a gente tem feito muito disso no agro. Então, se você tiver interesse em conversar com a gente, vai estar o link aqui em algum lugar da Stanton Chase e vai ser um prazer conversar com você, discutir alguns temas e situações que você queira se aprofundar. É isso. Vamos dar um jeito da gente colocar tanto o link quanto um QR Code aí para facilitar para vocês. Vocês dão pause e aí entra o QR Code, né? Para vocês entrarem em contato com o Daniel. E de novo, Daniel, você vê que é do agro de volta para o agro, né, cara? Mas obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui no Impacta. Tomara que você tenha gostado. E novamente, assim, para você que tá aí em casa, curtiu a nossa conversa, deixa aí nos comentários quem você gostaria que a gente trouxesse aqui, quem que você gostaria que o Daniel conhecesse também, né, de executivos do agro, de empresas que estão merecendo aí uma dessas soluções da Stanton. Vamos deixar aí a gente movimentar um pouquinho esses assuntos, esses temas que são tão importantes, né, da gente manter essa governança, a gente garantir que essas empresas elas tenham aí o segmento e o futuro delas e que os melhores executivos realmente eles encontrem aí as melhores casas para tirar o melhor de dentro deles. Então, de novo, mais uma vez, obrigado pela audiência aqui no Impacto e a gente se vê no próximo episódio, gente. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.